A paz de Deus, irmão João. Tudo bem com o irmão? Como é que estão os nossos irmãos? Tudo na santa paz de Deus? Irmãos, respondendo a pergunta para os irmãos aí a respeito do Natal, essa festa natalícia de dia 25 de dezembro, irmão, foi criada pela Igreja Romana. Então, irmãos, o verdadeiro cristão, verdadeiro servo de Deus, ele não participa da idolatria, irmãos. O povo de Deus, o povo hebreu, né? Você pode pegar os patriarcas do Antigo Testamento, desde Abraão, o povo hebreu, né? Depois, mais para frente, o povo judeu, né? Depois chamado Israel. Irmão, nunca comemoraram o dia do seu nascimento. Nunca eles comemoraram o seu dia natalício, né? O dia do seu nascimento. Não. Isso, irmãos, quem comemorava, irmão, eram os babilônicos, né? Era aqueles povos, irmãos, da idolatria, era os costumes de toda aquela gente, daquelas nações que tinham esse costume. O povo de Deus, a semente de Deus, não participava, nunca comemorou aniversário, irmão, seu dia natalício. Não, irmão. Então, vamos ler aqui nas Escrituras, e para que fique bem claro, sabe? A verdade é, irmão, que hoje em dia muitos cristãos que se dizem cristão, né? Entrou misticismo no meio deles, né? Então, irmãos, eles não servem ao Deus verdadeiro, né? Eles cocheiam entre dois pensamentos. É isso? Tem dois pesos e duas medidas. Serve a Deus e serve ao mundo, irmão. Mas na doutrina apostólica, né, da igreja primitiva, irmãos, nunca ninguém comemorou o seu dia. Não, nenhuma carta, não vemos nenhuma saudação, não é verdade? Saudando alguns irmãos, pedindo que Deus abençoasse eles pelo seu dia, por mais um ano de vida. Não, nada disso. A igreja apostólica seguiu, irmão, a doutrina do nosso Deus. A Bíblia não deixou data de nascimento de nenhum apóstolo, nem de Jesus Cristo. Nunca se comemoraram. Não era costume entre o povo de Deus, tá? E permanece até o dia de hoje. O que acontece é que o povo que se diz cristão, né? Eles adquiriram isso, irmãos, costume do mundo, né? Então hoje se comemora Natal, se comemora a passagem do ano novo, vestido de branco, né? Tem que vestir de branco, não pode, tem que trocar sua roupa à meia-noite antes da virada. Enfim, irmão, são tudo festas mundanas, tudo festa mundana. Então, irmãos, dia dos finados, tem muitos cristãos que vai ao cemitério no dia do finado. Não é que um cristão não possa ir lá no cemitério reformar, né? O sepulcro lá, não é verdade? Vai lá, arruma, pinta, né? Mas não, exatamente no dia dos finados, que também é uma idolatria. Então, irmão, a palavra de Deus é muito clara, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, irmãos, as coisas de Deus sempre foi separada. Mas hoje nós vemos uma mistura, né? Daqueles que se dizem cristão, dizem judeus, mas não são e mentem, né? Mentem, irmão, porque eles não vivem servindo a Deus com firmeza, como aqueles três hebreus, né, lá na Babilônia, é verdade? Aqueles três hebreus ficaram firmes, né? Não adoraram nem se dobraram a estátua do rei, não. Ficaram firmes, foi aquecida a fornalha de fogo ardente, jogou os três, mas não negaram o nome do Senhor. E muitos que se dizem cristãos, devagarzinho, eles estão aderindo às coisas do mundo, tá? Coisas que o mundo comemora, eles estão comemorando. Eles estão imitando o mundo, enquanto o mundo é que teria que imitar-nos. E não, os cristãos agora estão imitando, irmão, o mundo.
o mundo, e se esquece que a própria palavra diz assim: aquele que se faz amigo do mundo, ele já se constitui inimigo de Deus. Filhinho, não ameis o mundo e nem do que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não está nele. Sabe? Bom, então, irmãos, o verdadeiro servo de Deus é como óleo. O óleo não se mistura, irmão. Você joga o óleo numa água, não se mistura, né? Isso que quer dizer ser santo. Ser santo é exatamente isso. Ser separado, né? Ser santo é ser separado das coisas do mundo. Isso é ser santo, né? Agora, se você vive misturado, então não adianta. A igreja primitiva não viveu misturado, não seguiu os costumes mundanos, não, né? Então vamos ler aqui, irmão. Vamos começar aqui em Levítico, né? Capítulo 18. Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito. Bem claro, né? Em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, né? Deus sempre quis a separação, irmão. Sempre. Para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, né? Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Por todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós. E a terra foi contaminada. Muito bem claro, né, irmão? A terra foi contaminada e muitos cristãos estão se contaminando com o mundo. Muito bem claro essa palavra. Para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que a fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhum desses estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eclesiastes capítulo 7 diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Você vê aqui que a palavra sempre leva nós para se preparar para a velhice e para a morte. Tá? Por quê? Porque a vida, por mais que ela seja boa, ela é uma vaidade, né? Então, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém, né? Então, o mundo está sofrendo uma inversão de valores. Isso é a verdade. Melhor é ir à casa onde é luto do que ir à casa onde tem festas e banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do rosto, né? Melhor é a tristeza do rosto, porque a tristeza do rosto faz bem melhor o coração do homem. O coração dos sábios está na casa do luto. Olha aí, o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos sempre está na casa da alegria, né? Não é que nós não podemos se alegrar. Aqui a palavra está dizendo que nós temos que, certo, irmão? Em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. Não é verdade? Não ficar copiando o mundo. E muitos cristãos estão aí no YouTube falando, eles estão aderindo, irmão. Estão aderindo a essas festas idólatras, né? Ezequiel capítulo 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, ela pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade.
os meus juízos, mais do que as nações, mais do que as nações. Olha, irmão, que situação, né? É verdade, né? Então você pode ver se não combina com o que nós estamos meditando. Aqueles que se dizem cristãos nos nossos dias odiernos de hoje, irmão, está ficando pior do que o povo lá fora do mundo, porque eles não se batizaram, não fizeram o concerto, não conhecem as escrituras. Mas os cristãos estão com obra de ímpios, estão com obra de ímpio, porque conhecem a palavra de Deus, né? Essa é a pura realidade. Então diz assim, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei os meus juízos no meio de ti, aos olhos das nações, né? Então, na vinda do Senhor Jesus, irmão, para quem que ele vai dizer, Senhor, nós falamos em teu nome, profetizamos em teu nome nós vemos muitos sinais e maravilhas, Senhor. Ensinamos nas suas ruas, falamos, Senhor, das tuas grandezas, e ele vai ouvir, né? Daquele dia, o Senhor Jesus diz que vai falar abertamente, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. Vai falar isso para quem? Quem é que expulsa o demônio? Quem é que prega em nome de Jesus? É os crentes mornos, os crentes mornos que está lá em Apocalipse, né? Ou seja, quente ou frio, porque morno vomitar-te da minha boca para fora, diz o Senhor. Então são crentes mornos, né? Esses crentes que participam de Natal, de árvore de Natal, de luzinha de Natal, tudo que o mundo faz, eles fazem junto. Eles fazem junto. Não é verdade? No livro de Gênesis, capítulo 40, vai acontecer aqui o primeiro aniversário. Está lá em Gênesis, capítulo 40. Só que é aniversário aqui do povo de Deus? Não é, tá? Porque esse costume aqui, irmão, sempre foi entre os ímpios. Eles que seguiam essas festas de aniversário, festa natalícia. O povo de Deus nunca comemorou. Então, no capítulo de Gênesis, capítulo 40 do livro de Gênesis, tá assim, aconteceu o terceiro dia, o dia do nascimento, o dia do aniversário de Faraó. Aí ele fez uma festa, um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Porém, quanto ao padeiro mor, ele, no dia do seu aniversário, no meio da festa do aniversário, ele teve aquela alegria de enforcar, né? Enforcou, né? Enforcou o padeiro mor, como José havia interpretado. Então era assim, irmão. Essa aí é os frutos dos aniversários. É o fruto, irmão. É o fruto dos aniversários, dessas festas, né? Então, irmão, nós vamos no livro de Jó, capítulo 1 do livro de Jó. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era um homem sincero, era um homem reto, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Sabe por que está falando que Jó era reto, que ele era sincero e que ele desviava-se do mal? Nós vamos entender por que fala. Por que Jó, Deus falou assim, que Jó ele tinha essas qualidades? Porque os filhos de Jó não tinham. Porque os filhos de Jó não tinham, porque os filhos de Jó comemoravam aniversário. Seguiu o que as nações praticavam os ímpios, os filhos de Jó participavam. Jó nunca foi na festa do aniversário dos seus filhos. Então diz aqui, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então no total ele tinha 7 filhos e 3 filhas, total de 10, né? E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, no seu dia, no dia do seu aniversário, no dia
aniversário, né? Eles faziam aqueles banquetes, né? Devia ser o ano inteiro de festa, né? Porque se você tem 10 filhos, né? Os 10 filhos, cada aniversário de cada um deles tem festa, então era só festa, né? Festa da carne, né? Mas vamos ver se Jó participava desses costumes. Era um costume pagão. Jó nunca foi. Você já pensou? Um pai nunca foi na festa do aniversário. O Jó nunca foi na festa do aniversário de seus filhos. Agora, hoje em dia, os pais participam, canta parabéns, né? E faz tanta coisa, e o sorriso atrás da orelha, né? E diz que é cristão. Tá cantando parabéns, de noite tá na igreja pregando a palavra, pregando o céu, né? Pregando a visão de Deus, né? É meio que contradição, irmão. Contradição muito grande, mas Jó não era assim não, ó. É. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, né? Eles convidavam as suas irmãs no dia dos seus aniversários a comerem e a beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, de seus aniversários, né? Passou muito tempo vindo eles com essas festas, né, de aniversário, e enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos. Tá vendo a preocupação dele? Vê se ele estava lá. Ele estava orando, porque ele sabia que os filhos dele estavam seguindo os costumes das nações pagãs. Então, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu ele, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Você percebeu aqui, irmãos? Por que Deus falou que Jó era homem sincero e reto? E que ele continuava se desviando-se do mal? Que de mal que ele estava desviando? Ele não estava participando das festas mundanas que os seus filhos faziam. Essa é a verdade. Hoje em dia você não vê nenhum pastor, você não vê nenhum homem de Deus ensinar o povo a realidade, né? Não se vê, né? Não se vê. Mas essa é a verdade. E para encerrar, Mateus capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes o tretar com a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Aqui vai explicar por que ele falou isso. Porque Herodes tinha prendido João e tinham amarrado João e encerrado ele, o João Batista no cárcere, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão, né? A sua cunhada, né? Por quê? Porque um dia João lhe disse para ela, não te é lícito possuí-la. Então, João Batista falou para Herodes, você não pode possuir a mulher do seu irmão. É sua cunhada, você não pode, é pecado, né? E Herodes, ficando com raiva dele, diz assim, querendo então Herodes, procurando um jeito de matá-lo, temia o povo, porque o temiam como profeta, o tinham como profeta. Mas vem a festa do aniversário de novo aqui, ó, né? E festejando-se, porém, o dia do seu aniversário, dia natalício dele, dançou a sua filha, dançou a filha de Herodias, né? Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista, né?